falando sobre coach, né? Então, eu acho que como qualquer outro curso, a gente tem que explanar mais. Não dá para colocar todas as fichas só em uma coisa, em um curso, achar que aquilo ali é que vai mudar a sua vida completamente. Não, eu acho que você tem que ir por vários caminhos e cada um deles, como por exemplo o curso de coach, né, vai abrir, né, seus olhos para um lado da sua vida. E assim você vai pegando essas ferramentas ao longo, né, do tempo e vai melhorando, evoluindo, que é o que a gente, minha opinião, né, que é o que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio identificar os nossos problemas, os nossos defeitos e tentar melhorar, ou pelo menos construir um caminho aí dessa melhora, né? Estagnar não dá para simplesmente você ter um defeito, visualizar ele e achar que tá legal isso. Tenho esse defeito, tá? Não é assim, pelo menos minha opinião, né? Então, como vários outros, inclusive na área de saúde, isso é muito discutido em relação a qual a técnica que funciona, qual que não funciona. Essa é melhor, essa é pior? Gente, quem vai dizer é o profissional junto com o paciente naquela situação. Tem tanta coisa para fazer, mas tudo vai depender dessa junção de paciente e do profissional e das ferramentas que esse profissional tem para tratar aquela pessoa. Por isso que eu sempre sou da vertente que você deve explanar por alguns caminhos. Você ficar aqui, principalmente hoje em dia, que as coisas são muito rápidas, que as coisas estão acontecendo, não dá. E que hoje nós temos muitos problemas específicos, né, por conta também desse movimento, dessa rapidez que a internet deu pra gente, que tem os benefícios e os malefícios. Então, lembra sempre, a gente precisa explanar para abrir, para ter ferramentas para abrir nossa visão, nosso pensamento da vida, sobre o nosso corpo, sobre as outras pessoas. Vou ver agora uma próxima pergunta, porque esse assunto eu falo aqui 3 horas seguidas, porque sabe, né? Que eu posso perceber. E, gente, tem aqui uma caixinha aqui, de perguntas. Tem uma interrogação. Se você quiser, pode perguntar, que eu vejo aqui. Se eu souber, né? Porque aqui tá osso pra mim o Instagram, viu? Tá osso. Deixa eu ver outra pergunta. E uma pergunta sobre prancha. Vamos diferenciar aqui o assunto agora. Prancha, né? Tem perguntando a seguidora sobre que posição é o bumbum na prancha. Gente, o bumbum, né? O bumbum na prancha, ele é neutro. Ele nem é o bumbum lá em cima e muito menos caído. Ele é o mais neutro possível. E você, para construir uma prancha, precisa de um tempo. Não é todo mundo que vai lá, faz a melhor prancha do mundo, não é? E isso aí também é outro ponto, não só na prancha como em outros exercícios. A gente tem que aprender a construir o exercício. Não simplesmente a gente vê um exercício, vai lá e faz já no final, né? Tipo a prancha alta ou a prancha baixinha, com tudo esticadinho, tudo perfeitinho. Infelizmente não é assim. Tem algumas pessoas que têm uma consciência corporal já nela, né? Que já pratica exercício há muito tempo, que tem mais facilidade, que tem mais mobilidade, que o quadril desenvolve melhor, as articulações, massa. Mas a grande maioria vai ter que construir esse movimento. Então, dica, construa o movimento. Comece de joelho, comece com as mãos mais apoiadas, comece com ajuda, para depois você ir evoluindo. Quando você ultrapassa essas barreiras assim e vai direto para o final, sempre dá lesão. Por quê? Porque a pessoa vai logo, é como uma pessoa que quer fazer invertida, né? Já quer ficar da cabeça para baixo, já quer botar o pé para cima. Geralmente dá errado. Você tem que construir. Antes disso, antes do exercício, tem também, sabe o quê? Os músculos que a gente precisa ter forte para executar aquele exercício. Isso é a construção. Você tem que ver quais são as suas limitações,
qual é o jeito que seu corpo funciona. Nada é para todo mundo. Sempre tem adaptações a serem feitas. Inclusive, eu trato muito isso aqui no Insta, a questão da postura, não só em relação aos exercícios, né, mas geral. Cada ser é único, deve ser tratado, né? A gente repete isso, repete, mas tem que ser falado mesmo. Não dá para olhar, principalmente aqui no Instagram, na internet, não dá para olhar um corpo e achar que aquilo ali vai dar para todo mundo. Não dá para ver uma pessoa fazendo um exercício e achar que aquilo ali vai dar para todo mundo. Nada é para todo mundo. Mas super possível com ajustes, com algumas modificações, super possível. Então, vamos sempre pôr em mente. Exercício ele precisa ser construído para poder você conseguir fazer ele no máximo da sua eficácia e sem lesão, né? Que é o que a gente quer. Porque não adianta tentar fazer uma prancha a todo custo. Vai lesionar, vai aumentar a diástase. Inclusive, é uma pergunta que eu já vi aqui sobre diástase e prancha. Se eu estou fazendo na gestação. Gente, é o seguinte, eu faço prancha diariamente, não sei quanto tempo faz, mais de anos. E antes disso, sempre fiz, com frequência. Só que nos tempos pra cá eu fiz prancha com mais frequência diariamente, né? Inclusive fiz vários desafios aqui de prancha diária e tudo. De agachamento diário também. Então, meu corpo é um corpo que ele naturalmente, até quando eu tô mais sem estar concentrada, meu corpo tende a ir para uma posição correta. Por quê? Por que será? Memória muscular. Meu corpo tem memória. Por quê? Porque eu construí. Eu não, hoje eu acordei e vou fazer. Não, eu faço há anos, meses, direto. Então, não é porque na gestação ele desaprendeu tudo. Lógico, né? Tem as fases. Mas não é assim. O corpo ele tem uma memória. E se você respeitar, ele vai seguir o curso correto. Então, assim, nada é por acaso. Você vai construir um movimento, vai construir uma musculatura. E na hora que você precisa dela, no meu caso, agora eu estou precisando dela mais do que nunca agora, nesse momento de gestação, com toda certeza. E ela está me dando suporte. Então, assim, hoje, mais do que nunca, eu vejo o quanto não foi perdido tudo que eu fiz até hoje. Porque, tirando os sintomas de enjoo, né, essas coisas, né, que a gente sabe, pressão baixa, coisas da gestação, no corpo em si, eu não sinto nenhuma limitação, não sinto nenhuma dor, não sinto. E graças a Deus, né? E assim, ao meu esforço também, né? Porque faço exercício desde que eu me entendo por gente. E a prancha é o seguinte, para as pessoas que não têm essa consciência, que já não faziam prancha antes, não bora inventar na gestação você fazer prancha. Eu acho que tem milhões de exercícios melhores do que prancha. Por que a prancha? A prancha vai favorecer a gravidade, né? Que vai favorecer a diástase a abrir. Outra coisa, a diástase que a gente tem, né? No abdômen, ela vai abrir de toda forma. Não tem como, gente. Ela vai dar um espacinho, porque a barriga vai ficar de 9 meses, né? Uma barriga de 9 meses é questão de lógica. O que a gente não quer é aquela diástase, 4, 5, 6, como eu escutei esses dias, uma diástase de mais de 10 dedos, 2 mãos, só cirúrgico. Então, assim, é o retrato do antes, né? Que na gestação piorou e no pós piorou. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, não vale a pena colocar alguns exercícios quando você nunca fez na vida, na gestação, você introduzir eles, porque a prancha é um deles. Vai favorecer aumentar a diástase. Se você fizer errado, pior ainda. Então, eu não aconselho. A não ser que você tenha uma consciência corporal muito boa e tenha muita segurança, um profissional muito bom do seu lado que lhe apoie nisso. Mas, lembrando sempre, tem milhões de opções
para os mesmos benefícios, né? Que nesse momento de gestante, eu acho que não é o mais, né, aconselhável. Mas não é contraindicação absoluta, é relativa. Então, depende da pessoa, realmente. Cada caso é um caso. Deixa eu ver outra pergunta. Ai, gente, hoje eu tô completando 24 semanas, é que eu vi aqui a menina perguntando sobre quantas semanas. 24 semanas, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ai, não dá aqui, é pequeno. Ai, Davi tá crescendo. Gente, Davi puxou a mãe, viu? Não para. Não para. Davi, ele só dorme de 7 às 10 da manhã. De 10 e pouquinho pra madrugada, ele samba, é forró, né, dentro da barriga. Ele tá nas Olimpíadas quase. Quase nas Olimpíadas. E aí, imagina só como é que não tá meu sono, né? Não adianta. Meu sono já não era essas coisas todas, né? Hoje tá muito pior. Mas é o que tem, né, gente? Faz parte do show. Outra pergunta aqui, que eu acho interessante. Pode contrair o abdômen na gestação? Gente, não só pode, como deve. O que não se deve fazer na gestação é você soltar a barriga. Sabe aquela pessoa que solta? Eu não consigo, né? Ficar sentada, podem perceber. Solta a barriga. Não pode, minha gente. Não pode. Não é pela barriga só. Não é pela diástase. É pelo resto. É pela organização geral da coluna, da lombar, do quadril, do assoalho. De tudo que a gente precisa ter tônus. Tanto para essa hora da gestação, quanto no pós. Lembra, gente? Existe um pós. As pessoas, às vezes, na gestação, meio que esquecem, né? Que vão passar por aquilo que vai acabar e vai ter um pós. Gente, existe um pós. Tanto isso serve para os exercícios, para como você se comporta na gestação, como para o que você se alimenta na gestação. Não adianta chutar o balde também, porque tem um pós. O pós vai chegar e aí você vai ter se arrependido de não ter se controlado, né, de não ter procurado um jeito de se alimentar melhor, de fazer um exercício físico do seu jeito. Minimamente, eu falo por experiência própria, não é um momento que eu mesmo estou, tipo, todos os dias fazendo, como eu fazia praticamente de domingo a domingo, eu fazia algum tipo de exercício. Não estou fazendo, estou respeitando o momento. Mas não dá para zerar, né, minha gente? Não dá para ficar sedentária na gestação. Por quê? Por motivos óbvios. O corpo está passando por muitas mudanças em curto espaço de tempo. E é brusco, fora os hormônios. Então, o pós vai chegar e você vai ter se arrependido de não ter se alimentado melhor, de não ter feito um exercício, de não ter pensado em você também, entendeu? Sobre isso, porque o pós vai chegar e a conta vai chegar junto com ele. Então, eu mesmo não estando fazendo todos os dias uma atividade mais intensa, porque para mim, Natália, não é o momento de eu estar desesperada, querendo treinar todo dia, querendo fazer o que eu fazia antes. Eu sinceramente, me surpreendi comigo mesmo por ser uma pessoa agitada, né? Embora agitada, na gestação eu aprendi já muitas coisas. E uma delas é que tem tempo para tudo. E aí eu vou escutando o meu corpo e vou fazendo o que dá. Só que o que o meu dá, minha gente, pelo menos eu faço 2, 3 vezes na semana, né? Um exercício. Não é para o que é que você quer fazer, o corpo quer fazer, deitar no sofá e passar 24 horas lá deitado. Não, né, minha gente? Não é o que o corpo quer. Não. A gente tem que ter nossa consciência de que o corpo precisa de movimento. E quanto mais parada você fica, não só durante a gestação, como antes. Quanto mais falta de movimento, mais lesão, mais dor,
mais má postura, falta de consciência corporal, problema respiratório. Então, assim, não adianta. O corpo ele foi feito para movimentar. O que causa mais problemas hoje é justamente a falta de movimento. São pessoas que trabalham o dia todo sentada ou o dia todo sem fazer nenhum tipo de exercício, sedentários. É o ranking, né? É o que hoje está mais prejudicando as pessoas. É justamente a falta de movimento, não é o excesso de movimento. Embora quando o excesso causa lesão, as pessoas coloquem muito no holofote, né? Mas é minoria. Lesão em excesso é minoria. A maioria dos históricos de fisioterapia que precisa de lesão é de pessoas sedentárias, pessoas que nunca praticaram alguma atividade ou praticam muito pouco, que estão acima do peso, que não fazem nenhum tipo de reeducação alimentar, que vivem realmente aleatório, né? Esperando o milagre acontecer. Vamos ver aqui sobre a contração do abdômen, né? Já viu o que eu falo, né, crianças? Então, você deve fazer. Só que assim, é mais uma coisa que deve ser construída. Por experiência própria, se a pessoa antes não tem consciência do seu próprio abdômen, como é que contrai um abdômen, como é que não é murchando a barriga, contrair o abdômen é uma coisa, murchar a barriga é outra. Então assim, se a pessoa não sabe fazer isso antes, sem a barriga da gestação, após isso, não é que é impossível, nada é impossível, mas fica muito mais difícil, porque realmente a barriga ela dificulta muito, porque realmente é uma situação que você não tinha, seu corpo não está acostumado, mas está ali, você tem que fazer. Eu, como fazia antes, em todo exercício, eu já tenho o hábito de puxou, abriu costela, soltou o ar, fechou costela. Então, já favorece aqui a contração do abdômen. Mas eu vou mostrar, se eu não me engano, eu gravei uns vídeos, uma sequência, quando eu tava com menos semanas, explicando direitinho. Eu devo postar hoje ou amanhã. Aí eu vou postar aqui nos stories e vou postar no feed também. Porque é uma pergunta que eu acho que todo santo dia tem uma pergunta dessa, sobre a contração do abdômen na gestação. Deixa eu ver aqui. Quero perder gordura, mas tá difícil. Gente, já sabe, né? Quem tá aqui há muito tempo, há pouco tempo, sabe o que é que a gente faz. Eu quero ver aqui se alguém sabe o que é que a gente faz para perder gordura. Gente, não adianta, tem que fechar a boca. Tem que alinhar a dieta, a reeducação. Não importa. Não existe exercício que substitua uma dieta. Não vai ganhar. Minha gente, é o seguinte, você vai lá, corre 10 km. Mas se você chega e come 3 pães francês com um monte de coisa, com um copo de refrigerante, já deu mais calorias do que você gastou nos 10 km. Então assim, só numa tacada, só numa refeição. Enquanto a gente não coloca isso na cabeça, não adianta. E assim, gostaria de dizer que tivesse um exercício, né? Para barriga, para isso. Gente, lógico, né? O exercício, eu acho que o exercício, ele anda bem juntinho com a perda de peso. Por quê? Por aqui, ó. Quando a gente está alinhado nos exercícios, no exercício físico regular, você cai menos em tentação em questão à alimentação. E a pior história que eu já ouvi, que eu ainda escuto, é que vou correr 15 km para comer. Gente, não rola. Não dá para viver nisso. Isso não vai dar certo. Pode dar certo por um tempo, isso não pode dar certo por muito tempo. A pessoa que já vai praticar um exercício físico pensando que vai perder, pelo amor de Deus, para poder comer,
É o oposto, na verdade. Você tem que alinhar a sua cabeça pra, poxa, tô fazendo, tô tão certinha no exercício, então quando eu chegar eu vou comer ali melhor, vou evitar, né, aquele refrigerante, vou evitar aquilo que eu comeria, tô tão bonitinha no exercício. Então assim, é bom você alinhar seu pensamento, sua cabeça, seu emocional pra isso. E isso é treino. É como eu penso, né? Eu penso assim, toda vez que eu olho para uma comida, por experiência própria de quem já foi 10, 15 quilos a mais do peso de agora, não. Porque agora eu já tô com 6 quilos a mais. Ou 6 e pouco. Mas tá tranquilo, viu? Eu sou grande, vou aumentar mesmo. No começo eu tava com medo de engordar sei lá quantos, mas tô de boa. Tô devagar e sempre. Não tem jeito de eu ficar magrinha, né, minha gente? Não é o biotipo, não tem jeito. Tem que aceitar. Aceita que dói menos é o meu biotipo. Mas tô vendo aqui, o pão é o vilão. Eu adoro. Não tem alimento que é vilão. Só que nada você pode comer em quantidades todos os dias. Não dá para comer pão de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Pão com refrigerante, pão com... Infelizmente não dá. Então assim, na verdade não é que o pão é o vilão. Tudo se pode comer. Eu como pão. Só que você tem que fazer escolhas. Poxa, se de manhã eu comi um pedaço de pão, aí no almoço, gente, pelo menos come um melhorzinho, né? Uma coisa mais, né, mais light. E assim a gente vai fazendo escolhas. Então, tudo gira em torno de escolhas. E aí, quanto mais você repete essas escolhas, mais você treina. Porque treino é o quê? O que você faz, né? Tem que repetir, 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 repetir. Até que vai ficar automático. E fica mesmo. Porque, por exemplo, eu chego lá no estúdio, né? Aí sempre tem, né? Bombonzinho, paçoquinha, bolachinha, essas coisas, né? Que todo mundo gosta. Eu olho e faço. Minha cabeça é automático, ela já pensa. Eu preciso comer aquela paçoquinha? Não. Por quê? Porque eu prefiro o meu pedaço de chocolate normal, que eu comerei depois do almoço, do que essa paçoca aqui aleatória no meio do meu dia. Parece ser uma coisa, você consegue, você é disciplinada, não sei o quê. Não é. Você construindo isso aos poucos, você vai vendo que vai realmente virando automático. E tudo que você olha para a comida, você pensa, eu preciso? Não, eu prefiro isso ou aquilo. Então, eu sempre faço escolhas. Sempre eu coloco na balança, sempre eu coloco na balança entre duas coisas. Exemplo, pão, né? Manhã, né? Café da manhã. Geralmente, eu não como de manhã, antes da gestação. Depois, agora, eu me forço a comer. Outra coisa que mudou muito, que as pessoas também perguntam, como ficou a história do meu jejum? Para quem não sabe, eu faço jejum intermitente há muitos anos. 5, 6? Muitos. Que, na verdade, eu já fazia, só que eu não sabia dar nome e não sabia organizar estrategicamente para me beneficiar com isso, né? Mas eu nunca fui uma pessoa que tive fome pela manhã. Sempre trabalhei muito cedo também. E aí, na gestação, eu fiz, nossa, no começo, não tinha isso. Ou eu comia ou eu caía por causa da pressão, baixava aquela história toda. Depois dos 3 meses, 4 meses, é meio como se meu corpo tivesse voltado à memória do que ele é. Depois daquela primeira transformação da gestação, que é bem complicado, esses primeiros 3, 4 meses, que o corpo dá aquele boom de hormônio, você não sabe nem quem é você. Quem já passou sabe como é a loucura. Quem tem sintoma, eu tive todos os sintomas quase. Então, depois que passou nessa fase, meu corpo voltou. Hoje eu tô comendo pela manhã uma frutinha, um negocinho, pouco, mas pelo bebê, pra não ficar em jejum tanto tempo. Mas dizer que eu tô com fome, não. Minha fome só começa a chegar por essa hora, ó. 12 e pouca, aqui são 12h47. Por aí, a maioria dos lugares,
1,47. É vizinha! Então, olha aí, mais uma vez, a prova da memória, a prova do que o que você faz sempre é o que no final das contas é o que vai ficar. Pode demorar, pode não, mas é o que vai, você sempre volta para a rotina, para a disciplina, para o que você faz repetidamente, todo santo dia. Por isso que quando as pessoas me perguntam sobre como começar, comece aos poucos. Parece óbvio? Mas o óbvio tem que ser dito. Você vai escolher um momento e fazer tal coisa. Exemplo, se você quer começar um exercício físico, não adianta querer lá se matricular, fazer spinning, fazer musculação, fazer pilates, fazer crossfit, Não vai durar uma semana. Não vai. Começa aos poucos. Uma reaprendizagem aqui, da cabeça. Você está muito tempo sedentário, do nada você acha que vai amanhecer. Hoje eu vou acordar e vou querer ser o atleta do século. Não vai. Começa com passos pequenos, palpáveis, que você sabe, metas que você vai conseguir. Eu gosto muito de escrever, quem conhece, assim, tudo que eu vou fazer. Inclusive, meu planner sempre tá perto. Por quê? Porque eu acho que quando a gente escreve, materializa. Quando a gente fala para alguém, materializa. O pessoal usa muito aqui na internet isso, né? Quando a gente se compromete aqui em público, é muito mais difícil da gente dar para trás, desistir, por uma questão de honra mesmo. Por quê? Porque você deu sua palavra, né? E vai ficar assim para trás. Então, assim, é uma das formas também falar no seu ambiente de trabalho, falar com as pessoas próximas. Não, eu me comprometi em caminhar 4 vezes por semana, pelo menos 15 minutos. Se compromete, vai lá, fala, verbaliza, escreve, coloca, faz. Não importa, chama de louca, não importa. Faz por você, porque no final é cada um por si, Deus por todos. O final é esse. Quando a gente está começando qualquer tipo de atividade, ou dieta, ou qualquer tipo de atividade nova, é a mesma estratégia, minha gente. Dieta. Adianta cortar pão. Você tá há anos, uma vida toda, comendo tudo. Tudo do jeito que você quer. Bom, ruim, macarrão todo dia, pão toda hora, doce, enfim. Não tem uma fruta e um legume na sua dieta, no seu dia a dia. E aí, do nada, você vai... Não, hoje eu vou começar uma dieta. E aí, você acha que tirando tudo de uma vez vai dar certo? Não, essa semana eu vou tirar tudo. Não conheço, vou viver de mato, coelho, só alface e proteína aqui, sem doce, sem nada. Qual a chance de uma pessoa que passou a vida toda, 20, 30 anos, comendo totalmente errado ou não, mas totalmente aleatório, comendo do jeito que quer, quantidade que quer, sobrepeso? Qual a chance de do nada virar uma chave e ela não farrapar nisso? Gente, é mínima. Existem pessoas que conseguem, do nada vira a chave, acontece alguma coisa na cabeça, vira e não tem quem segure. Existe. Já vi, já. Mas quando a gente fala da maioria, a gente não fala das exceções. Exceção tem pra tudo. Tudo tem exceção. Mas não adianta, gente. Eu não sou especial. Não sei você. Então, não adianta focar na exceção. E a galera ama focar em exceção. Foca no que dá certo. O que é que dá certo? Você começar em passos pequenos. Do mesmo jeito com o exercício, é com a alimentação. Escolha, vou introduzir 2 frutas no meu dia. Todos os dias. E vai lá marcando. Hoje eu consegui, amanhã eu consegui. Vai. Sem a loucura, sem loucura. Depois, quando se sentir confortável, quando isso já tiver fazer parte de você, você vai, já muda outra coisa. Não, vou beber 3 litros de água, 2 litros de água. Outra meta. E você anota isso. E vai. Parece pouco, parece besteira, parece blá blá blá. Só que não é. E mágica não existe, pelo menos
no corpo, né, na reeducação alimentar, na introdução ao exercício físico regular, não existe. E as pessoas que procuram os caminhos mais fáceis, geralmente elas dão de cara, né, com a parede, porque eu gosto de ver todos os dias. A gente tem que fazer as coisas o mais correto possível, calmo, procurar a orientação do profissional, se amarrar. Eu comento muito isso, gente, a gente tem que se amarrar em várias partes para poder, se a gente cai aqui, tem alguém que segura aqui, se a gente cai em outro, tem outro que puxa. Por isso que é essencial que a gente tenha um bom sono, que a gente procure ter um bom sono, procure beber água, tenha um profissional para reeducação alimentar, tenha um profissional para o exercício físico regular, tenha um médico que acompanhe para ver os hormônios, lógico, na medida do possível para cada realidade. Eu sei, eu não sou louca, tem pessoas que não têm condições de tudo isso, mas hoje, gente, a quantidade de gente que está aqui na internet, lógico que tudo precisa de filtro, né? Mas que dá o blá 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 todinho de graça, coisa que a gente vê, até eu mesmo, eu falo aqui coisa que eu vejo a galera cobrar para falar, entendeu? E isso acontece diariamente. Se você pesquisar, se você for estudar, é o seu corpo. Você tem que se comprometer com ele. Eu não sou daquela teoria de que não, a gente não deve estudar sobre... Não, gente, eu acho que as pessoas devem sim procurar ler sobre todos os assuntos, sobre saúde, sobre o corpo, sobre exercício, sobre alimentação. É o seu corpo, é o mínimo. Um profissional tem que estar ali presente, perto, com certeza, faz muito, ele vai te ensinar até como estudar. Em que lado você seguir, como ter discernimento, né? Porque ele é o profissional que estudou, se comprometeu mais tempo para aquilo, né? Mas você tem que ter esse querer, né? De saber o que está passando pelo seu corpo, o que pode acontecer, o que dá certo, observar. Nossa, eu faço esse exercício, eu acho alguma coisa estranha. Você tem que saber, é seu corpo. Até para poder ajudar o profissional, porque o que é que mais a gente vê em fisioterapia? Falando em fisioterapia, porque eu sou físio e é o que acontece diariamente, né? Você pergunta, tá sentindo o quê? A pessoa não sabe dizer. A dor, como é? A pessoa não sabe dizer. É aonde a dor, a pessoa não sabe dizer. Aí você começa tentando, né, avaliar. E a pessoa não sabe, não tem noção alguma. Ela nunca parou para prestar atenção no próprio corpo. Como é que ela se movimenta, se ela acha que anda normal, se o quadril dela estrala, se a coluna dela roda. Ela nunca parou. Ela vive tão no automático que para ela só apontou quando o quê? Dor. E dor que não passa com remédio, né? Porque o que mais a gente vê é isso, né? As pessoas são acostumadas a se automedicar. Tem uma dorzinha, aí um remedinho. Dorzinha, remedinho, aí vai. E a lesão ali, sendo mascarada. É muito comum, muito. E aí, a lesão sendo mascarada pelo remédio, quando chega, ela pipoca de uma forma, porque o remédio ajuda, mas não é mágica, não é milagre. O remédio é mais um suporte, né? Mas não é para ser usado assim aleatório. Pelo contrário, eu costumo dizer também, você perde aquele artifício que você tem do medicamento por usar tanto. Na hora que você precisa, não funciona. E aí você vai louco procurar um médico, procurar um físico, precisa resolver. E aí? E aí quer o milagre. Só que não existe milagre. Existe construção. Voltando ao início da live. Tudo é construído. Você precisa fazer exercício físico para criar consciência corporal. Você precisa querer se relacionar com o seu corpo, querer prestar atenção em como ele se movimenta. Quando ele está bom. Porque quando ele estiver na falha, isso fica muito difícil. A gente não sabe nem para onde vai. Porque a pessoa não sabe. E não faz a mínima ideia do que está acontecendo.
só sabe que está com a dor e não consegue movimentar, e não consegue andar, e não consegue trabalhar. E aí? Vamos ver. Nossa Senhora, eu falo, viu, gente? Mas eu vou para a última aqui, só para finalizar hoje com vocês. Porque senão, gente, é sem fim. Ai, eu falei hoje, chegou essa pergunta, sobre se eu tô enjoando ainda, né? Finalizar com essa pergunta de gestação. E se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode escrever aqui que eu respondo antes de ir. Ó, outra coisa, gente, não é porque passou os 3 meses, 4 meses que acabou, não. A gravidez, ela não é uma linha reta de forma alguma. Então, assim, tem dias que não dá certo, tem dias que a pessoa acorda ruim, tem dias que tá de boa, e assim a gente vai nessa montanha-russa desses hormônios. É uma montanha-russa, tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá lá embaixo, tem dia que você tá muito disposta, tem dia que você tá querendo, enfim, não fazer nada. Isso aí, não é porque a gente fala assim, até os 4 meses, 3 meses, 4 meses, para isso aí. Para, mas quando a gente fala para rotina, né? Aquela história tipo, de acordar todo dia passando mal. Dia após dia, sem intervalo. Um dia pior que o outro. O começo realmente é massacrante. Depois, ainda tem pessoas que duram até o final, né? Desse jeito. Deus é mais. Graças a Deus, o meu diminuiu muito. Tenho dias? Tenho. Mas minha pressão não baixa mais. Então, assim, mudou bastante. Não preciso ficar comendo de meia hora. Mudou bastante. Mas é uma montanha-russa. Não dá pra... porque passou os 4 meses, acabou, não tem mais nada. Ó, a gestação é um dia após o outro. Todo dia acontece muita coisa. Todo dia acontece, principalmente pro bebê, acontece muita coisa importante. E cada semana é única. Literalmente. Então, por isso que a gente não pode chutar o balde, né? Tem que estar aqui, ó. Tentar, ó, manter o controle da situação. Mas estão aí. Estamos conseguindo aqui. Mas é difícil, viu, minha gente? Eu acho que a coisa mais difícil que eu fiz até hoje na vida é a gestação. De longe, com toda certeza. Mas, gente, ó, pra finalizar, vou deixar o meu agradecimento novamente pelos 20k. Quem não viu o post do feed, vai lá, dá um oi pra mim. Eu tô muito feliz. É um trabalho diário aqui. Faz um ano. Em julho fez 1 ano que eu comecei aqui a trabalhar mais pelo Instagram. Inclusive, na postagem dos 10k, eu explico direitinho tudo que aconteceu até eu chegar aqui. Depois eu vou até colocar nos stories. Mas tô muito feliz. Beijo pra vocês. Hoje é só segunda-feira. Boa semana. Vamos com tudo. Precisando, tamo junto. Podem mandar perguntas no direct.